Olá, paz para todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, Pastor Marcos Moreira, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 40, baseado em 1 Coríntios 14:10. Muito bem. Logo de início, peço para você, deixe o seu like, faça a sua inscrição, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a esta mensagem, tá bom? Ouvindo vozes, um título, sempre eu tenho títulos interessantes e vou compartilhar com vocês esta mensagem. Pois bem, há muitas vozes que ouvimos, no mundo inteiro, os sons tocam os nossos ouvidos. Vou começar pelo som em si. Existem sons que são agradáveis e outros sons que não são tão agradáveis, sons altos, sons baixos. E a voz em si, ela é um som. E a voz, ela leva uma mensagem. Então há vozes e há mensagens que são boas, há vozes e mensagens que não são tão boas. Mas estamos no mundo e vivendo no mundo, nós ouvimos muitas vozes, várias vozes. E há uma necessidade da gente entender primeiro que a voz é uma mensagem, que a mensagem é boa ou ruim, e que ao ouvir uma mensagem, às vezes nós acatamos essa mensagem, às vezes nós rejeitamos a mensagem. Então, quando a gente fala assim, o fulano ele está ouvindo a voz de ciclano, é quase como se disséssemos assim também, o fulano está obedecendo a ciclano, não? Então, assim, eu ouvi a voz da minha mãe, então eu obedeci aquilo que ela me ensinou, eu ouvi os conselhos de meu pai, eu ouvi a voz de meu pai, e ele me deu conselhos que eu guardei no meu coração e apliquei na minha vida. Então, o ouvir tem a ver também com uma certa obediência daquilo que se ouviu. É claro que ouvimos tudo, como é o título, ouvimos muitas vozes, nem tudo nesse ouvir nós obedecemos. Mas há uma tendência normal de, ao ouvir alguma coisa, nós analisarmos com uma certa calma e às vezes com criticidade e às vezes sem criticidade obedecemos aquilo que ouvimos. O ouvir muitas vozes é que o mundo emite muitas vozes. No mundo nós temos muitas vozes, muitas pessoas falando, muitas opiniões. E claro, temos também a nossa opinião e nós também emitimos a nossa opinião. Então ouvir vozes é ouvir a opinião dos outros e às vezes acatar. Esse acatar uma opinião, obedecer uma opinião, obedecer a uma voz, pode ser bom ou pode ser ruim para nós. Um exemplo, na Bíblia nós temos várias pessoas que ouviram vozes e ou acataram ou não acataram. Às vezes ao obedecer se deram bem, às vezes simplesmente ao ignorar é quase o inverso, se deram mal porque ignoraram uma voz que seria positiva. Ao mesmo tempo também que se a voz vem de uma área que não é tão boa e ela invade a mente da pessoa e a pessoa obedece aquilo, pode ter problemas, e nós sabemos que isso não é uma realidade só lá na Bíblia, 4, 5 mil, 6 mil anos atrás, ou na Idade Média, é uma realidade dos tempos de hoje. Coisas que se falam são muitas coisas. A mídia, então, ela lança muitas vozes sobre os nossos ouvidos, os nossos olhos, nós ouvimos e vemos muitas coisas. Mas vamos falar um pouco sobre a questão mesmo do povo da Bíblia. O Abraão, por exemplo. Abraão, quando ele andou sobre a terra, ele ouvia Deus. Ao ouvir Deus, ele ouviu uma voz que às vezes ele não tinha conexão nenhuma, e de repente falou com ele algumas coisas e ele obedeceu a Deus. E ele obedeceu porque o coração dele tinha inclinação para a fé. Então a voz que ele ouviu foi uma voz de fé. A voz que entrou no coração dele como fé, mexeu com o coração dele e levou ele à obediência para ir a um bom caminho. Isso foi bom para ele, então para ele foi algo interessante. Então há as vozes que são vozes de fé, que nos mexe com relação à nossa fé e nós obedecemos até por fé mesmo, porque nós às vezes nem conhecemos a pessoa, não sabemos quem ela é, mas aquilo bate tão forte no nosso coração, chama também a nossa conexão com o reino espiritual, com o reino de Deus, e nós acatamos. Assim como também existem algumas vozes, são vozes de acusação. No tempo de Jesus, quando ele estava ministrando o Evangelho, pregando as boas novas dele mesmo, Cristo Jesus, algumas pessoas o rejeitaram fortemente e acusaram ele. Eram vozes, múltiplas vozes,
né, do povo judeu da época, né, da nação judaica da época, que estava sob o domínio de Roma. E eles, quando viram Jesus, eles acreditavam que o Messias era aquele que salvaria eles, inclusive dos romanos. E Jesus ele trouxe uma salvação de uma forma de ver diferente. Ele trouxe uma salvação que era interna, uma transformação interna e não externa. E eles não compreenderam isso. Eles esperavam um guerreiro. E veio, na realidade, um homem que era um pregador da palavra. E eles não compreenderam. Eles acusaram ele ao ponto de dizerem em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. Eles eram vozes de acusação. Existem vozes de acusação nos tempos de hoje. E a gente tem que tomar cuidado para que os nossos lábios não sejam usados para isso. Para nós não estarmos amaldiçoando alguém ou falando contra alguém sem sabermos exatamente a origem do mal. Porque às vezes as pessoas vão para a turba. A turba é aquele grande movimento de pessoas, como se fosse um gado desenfreado que vai correndo e um gado segue o outro porque tem um líder puxando e ele não quer nem saber o que vai acontecer. Às vezes está levando para um abismo, isso não é ruim. Ou às vezes está levando para uma ação ruim, e isso com certeza não é bom. Então, as vozes de acusações também não são coisas boas, mas essas vozes existem no mundo. Existem também vozes precipitadas. Vozes precipitadas é quando você abre a sua boca para falar de algo que você ainda não criticou dentro da sua mente. Você recebeu uma informação, você ao invés de analisar com calma, para responder também com calma e com tranquilidade, você abre logo a sua voz e fala alguma coisa, e essa voz precipitada pode te levar a algo ruim para você. Pelo menos no mínimo passar vergonha, isso não é bom. Passar vergonha não é bom para ninguém, não é interessante para ninguém. Então, quando ouvir alguma coisa, analise com calma, refreia seu ímpeto. E eu falo com vocês assim porque eu também me conheço, eu sou impetuoso, eu falo com certa tranquilidade, às vezes quero falar e às vezes tenho que me segurar mesmo. Segura-se a si próprio, para que a voz dos nossos lábios não saiam de forma precipitada. E além de tudo isso, existe uma outra forma de voz que sai dos nossos lábios, que é a voz de louvor, que é aquilo que agrada a Deus. E o louvor, as pessoas acham que o louvor, né, o levita dentro da igreja, ou o cantor gospel, como vocês queiram chamar, para mim isso não tem muita importância. O importante é que você abra seus lábios e fale algo bom para Deus. Na realidade, louvar a Deus é você chegar de manhã, né? Chega de manhã, senta na sua mesa para tomar o café e fala assim: louvado seja o nome do Senhor. Há pão sobre a mesa, há manteiga. E se não tiver manteiga, há pão sobre a mesa, com café, com leite. E se não tiver leite, há pão e café na mesa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, o almoço está sobre a mesa. Louvado seja Deus, consegui um trabalho. Louvado seja Deus, estou andando, estou caminhando, estou respirando. Louvado seja Deus, o sol brilhou. Louvado seja Deus, a chuva caiu e faz crescer no solo aquilo que nos alimenta, e sempre louvor. Isso também é louvor a Deus. Agradecer a Deus pelas coisas é louvor a Deus. E claro, existe o louvor em si só, quando você canta uma música alegre, uma música que sai de dentro do teu coração, que sabe que mexe com o teu espírito, e você se alegra ao cantar. Você não está cantando só por cantar, a letra não sai, né, como se fosse nada aos seus lábios, mas ela alegra a você também ao elevar o nome de Deus. Bendito seja o Senhor, o Criador dos céus e da terra, louvado seja o nome dele, que fez tudo que está ao meu redor. Maravilhoso, maravilhoso, aleluia, aleluia. Tudo isso é louvor a Deus. Isso é muito interessante, isso agrada o coração de Deus. E para mim, assim, para mim mesmo, eu acho muito interessante agradar o coração de Deus. Sabe o que eu vou dizer para vocês agora? Às vezes nós nos esforçamos querendo agradar pessoas humanas, tudo bem, né? Eu não estou querendo dizer para vocês que não é bom a gente elogiar as pessoas, sim, e agradar as pessoas também. Mas olha, em louvor, a quem mais eu devo dar louvor? Aquele que me criou e que mantém vivo sobre a terra, ou uma pessoa que vive do meu lado? E às vezes nem sempre é agradável a gente, que a gente sabe que os seres humanos são assim. Então assim, Deus ele é mais motivo de louvor e adoração do que qualquer outro ser que nós conhecemos. Não é para a gente desconsiderar as pessoas, de forma alguma, né? Eu acho lindo também quando uma pessoa canta, quando ela canta afinado, eu aplaudo, eu não acho nenhum problema em aplaudir. O que eu não vou fazer é idolatrar aquela pessoa, né? Levar ela a um ponto que ela, na realidade, né, não é adequado para isso, né? E algumas pessoas fazem isso. Um item de idolatria, algumas pessoas falam, eu falei em 1 ou 2 sermões atrás,
que as pessoas costumam reclamar de que outros ficam idolatrando, idolatra a imagem, idolatra isso, idolatra aquilo, mas o próprio cristão protestante, o evangélico, às vezes fica idolatrando pastores. O pastor começa a pregar, a pessoa começa a dar umas coisas lá assim, sabe? Eu entendo, e aí eu estou falando agora para os cristãos, né, para os convertidos, me permitam falar assim, para os evangélicos, eu entendo que às vezes a pessoa tem realmente uma aproximação com o Espírito Santo, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes a pessoa recebe um pastor de uma maneira, e quando é um pastor fulano de tal outro, recebe de outra maneira. E isso para mim não tem outro nome, isso também é idolatria. E quando é um levita da cidade, às vezes uma pessoa simples, que canta louvor, toca bem o violão, mas não é aquele mais afinado do universo, mas sabe que apesar de não ser o mais afinado do universo, é uma pessoa que está com o coração inclinado para Deus. É esse sentimento que Deus quer. Não é o afinamento perfeito, mas é o afinamento perfeito, cuidado, do coração da pessoa com o coração de Deus. É isso que Deus quer. Nada contra a música afinada, ao contrário. A gente sabe que ela agrada aos nossos ouvidos, mas nós precisamos separar uma coisa da outra para não entrar em idolatria. Mudei um pouquinho de assunto, mas é interessante. Mas ouvir vozes é isso. Existem palavras que são lançadas para o nosso coração, são ouvir as coisas, que nós, ao falarmos sobre essas coisas, nós temos que ter a criticidade da mente para não estarmos que nem papagaios repetindo informações que na realidade não são nem verídicas. Às vezes, repetindo mentiras, vozes de mentiras que entram em nosso ouvido e nós falamos também, nós nos tornamos vozes de mentira e isso não agrada a Deus. Isso na realidade não agrada a ninguém. Jesus Cristo, quando ele anunciou o Evangelho e teve as vozes de acusações contra ele, tinha uma coisa que ele falava no final, depois de pregar, ele falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por que ele fala isso? Porque às vezes tem ouvidos, às vezes nós fazemos ouvidos de chamado ouvidos de mercador. O que é ouvido de mercador? Você está ouvindo uma pessoa te chamando, você não quer falar com ela, você fica, sabe, fingindo que não está ouvindo. Algumas pessoas, no tempo de hoje, estão fingindo que não estão ouvindo aquilo que é a realidade do mundo. Elas estão tão fechadas no mundinho próprio delas lá, ou de um grupo, que elas ouvem certas mentiras, aquela mentira se torna verdade dentro do grupo, e ela não observa, não cria um pensamento crítico sobre aquela informação, sobre aquela ministração, ou se aquela informação científica, ou sobre uma outra informação qualquer, e ela fica no seu mundinho e ela não critica, e ela então fica fazendo ouvidos de mercador, não ouve mais nada, não ouve mais ninguém, acha que é dona da verdade, quando na realidade está se deleitando com mentiras e querendo espalhar mentiras. Isso não é bom. Isso é ouvir vozes erradas e transmitir isso e se tornar também vozes de maldição, amaldiçoando a vida de outras pessoas com mentiras. E obviamente no meio cristão isso não é bom. Estou falando até mesmo fortemente com relação aos cristãos mesmo, que se deixam às vezes se mover por pessoas e por ensinamentos que não são bíblicos. Minha palavra, eu gosto muito de me apegar àquilo que está escrito na Bíblia. Eu tenho que transformar isso em palavras para vocês e sempre comento. Se algo de errado sair dos meus lábios, podem colocar no comentário, falem comigo, me ajudem. Eu também quero crescer sempre e corrigir os meus passos. Mas nós precisamos entender e ouvir bem o que Jesus fala quando ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas ouvir a palavra de Deus. Não se deixar corromper por palavras de homens contra a palavra de Deus, ou por palavras de homens que dizem que são palavras de Deus, mas na realidade são doutrinas humanas e heresia. Isso não é interessante para ninguém que está interessado em compreender a palavra de Cristo Jesus. Desde o princípio das minhas mensagens eu tenho dito isso. Eu sigo a Cristo Jesus. A minha doutrina é seguir a Cristo Jesus. Ele falava sobre amor, ele falava sobre relacionamento de qualidade, ele falava sobre amor a Deus, ele falava sobre cura, ele falava sobre boas novas em ele mesmo, ele falava em transformação, ele falava em vida nova, em renascer novamente, com vida nova, porque nós, às vezes, não temos contato com o Evangelho, não conhecemos a Cristo Jesus e vivemos uma vida, às vezes, fora disso, que nem é interessante, né? E aí nós conhecendo a Jesus e trazendo Ele e os passos dele para dentro do nosso coração, não são os passos do pastor Marcos Moreira,
são os passos de Jesus que vocês enxergarem dentro de mim, aí eu quero que vocês sigam aquilo que não é passo de Jesus, e se vocês acharem que não é adequado, eu não quero que vocês sigam. Eu quero que vocês sigam coisas boas. Eu quero que vocês aprendam coisas boas. Eu quero que vocês ouçam vozes boas que toquem o seu coração, cheguem à sua mente, movam o seu espírito e você glorifica a Deus e eu glorifico a Deus através da sua vida. Esse é o meu desejo. Essa é a minha voz e é isso que eu trouxe para vocês hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Mais uma vez eu te peço, deixa seu like, seu joinha, faça a sua inscrição me ajuda muito, o seu joinha faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas e também compartilhe o vídeo, Outra coisa que eu quero falar no final dessa mensagem, as pessoas que estão dentro do meu conjunto de WhatsApp, elas recebem mensagens um pouco antes das pessoas que estão, mesmo das pessoas da inscrição às vezes, aquelas mensagens que nós gravamos, mas ainda não distribuímos, mas o link dela eu coloco no WhatsApp para que outras pessoas olhem. É até também um bom momento para receber uma crítica e a gente melhorar ainda mais aquilo que estamos fazendo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.